Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com nossa Academia Espiritual nesta quarta-feira, dia 8 de setembro. Hoje a igreja celebra a Natividade de Nossa Senhora, ou seja, o dia do nascimento de Maria. A festa do nascimento de Maria originou-se em Jerusalém. A primeira celebração, em honra a Nossa Senhora da Natividade, foi realizada no século V, como festa da Basílica Santa Maria Ubi Nata Est, ou seja, a festa de Santa Maria Nascida, que é conhecida nos dias atuais como Basílica de Sant'Anna. Então, basicamente, essa festa foi colocada e celebrada porque nesta data em Jerusalém foi consagrada a basílica construída em cima da casa onde viveu Santa Ana. Essa casa fica em Jerusalém, vizinhos da piscina de Betesda, e hoje então lá é a Basílica de Santa Ana. Segundo a tradição, o nascimento se deu num dia de sábado do ano 20 antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. E o nome que Maria recebeu, nós traduzimos por Maria, mas o nome é Miriam. Miriam é o mesmo que Maria em nossa língua. Vamos então à palavra de Deus no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, já falamos sobre a Natividade de Nossa Senhora e que esta festa está localizada dentro da celebração da dedicação da Basílica que foi construída, a Basílica de Santa Ana, que foi construída em cima da casa de Santa Ana. Com o texto do Evangelho de hoje, de Mateus, nós podemos até perguntar, mas afinal de contas nós estamos celebrando o nascimento de Maria e o texto não fala nada do nascimento de Maria, fala mais de São José e também que Maria ficou grávida de Jesus pelo poder do Espírito Santo. O que tem a ver tudo isso? A resposta é muito simples. O Evangelho não tem o objetivo de fazer investigação e de oferecer dados documentais, históricos sobre o nascimento de Nossa Senhora ou sobre qualquer outro fato. Então, quando a igreja escolhe esse texto para a nossa meditação ao celebrarmos o nascimento de Maria, coloca então a evidência essa, que foi escolhida por Deus, para ser a mãe do Salvador. E que o que nela se realizou é obra
exclusiva de Deus, não tem participação humana. Então, aquela que foi escolhida, que nasceu para este mundo e preparada para ser a mãe do Senhor, deu o seu sim e, por obra do Espírito Santo, gerou, segundo a carne, nosso Senhor Jesus Cristo. Na proposta de falar do nascimento de Jesus, São Mateus, um pouquinho antes, no texto, seria o texto mais longo para ser proclamado hoje, fala da genealogia de Jesus. Jacó gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, e assim vai, né? Aquelas tantas gerações. Assim, São Mateus pretende expor com a genealogia que Deus entra na história humana pela história humana. E nessa genealogia nós vemos gente boa, mas gente que errou, gente que falhou, né? De várias e várias gerações houve muitos erros, muitos pecados. Então Deus escreve certo por linhas tortas. Ele escolhe, Ele dá liberdade, Ele sabe fazer da nossa falência caminhos novos, né? Porque só Ele, só Deus é garantia de fidelidade. Assim, na genealogia de Jesus apresentada por Mateus, nós entendemos que Jesus é descendente de Davi, né? Ele é descendente de Davi. Aí aparece a pergunta, mas ora, se a descendência de Davi está em José, e se José não teve participação no nascimento de Jesus, como é que Jesus pode ser descendente de Davi? A resposta é: Deus se encarregou de colocar Jesus nessa descendência, fazendo com que José acolhesse em sua casa Maria. Aí entra o texto de hoje. Na dúvida, sendo um homem justo, José se retira porque não compreende o que é que está acontecendo e onde é que Deus quer a sua participação, né? Mas Deus então faz entendê-lo que é preciso que acolha Maria e que legalmente assuma Jesus. Assim, na tradição, o fato de impor o nome, né? Desse modo, legalmente, não por laços de sangue, mas legalmente, José garante a Jesus a descendência de Davi. E assim, então, as promessas, a profecia de que o Messias descenderia de Davi se cumpre realmente. No texto de hoje também nós vamos ver sobressair o papel, a pessoa de José. E é interessante que neste ano de São José nós podemos, celebrando o nascimento de Nossa Senhora, perceber este personagem que Deus colocou na sua vida, que não foi só para dar nome e descendência para Jesus, mas que era um homem justo, temente a Deus, o marido escolhido por Deus para Maria, para cuidar de Maria e cuidar de Jesus. Então, Deus providencia a solução, né? Ele é um homem justo, é temente a Deus. E assim, por isso, Deus dará a solução e mostrará a sua missão. O texto também ilumina a verdadeira identidade de Jesus. Ele é descendente de Davi, mas é sobretudo o Salvador do povo, porque é Deus, Emanuel, Deus conosco. E nasceu virginalmente de Maria, não houve participação humana. Celebramos com alegria o nascimento de Maria. Assim, nós expressamos através dessa data, como fazemos com o nosso aniversário, a nossa alegria, porque Deus nos deu essa pessoa maravilhosa, escolhida e preparada, cheia de graça. Assim foi Maria, a mãe de Jesus, e a nossa mãe, porque Ele também nos la deu. A palavra de Deus de hoje nos faz um apelo: reconhecer Jesus, o Messias, o Filho de Deus, descendente de Davi, nascido de Maria. E nos mostra uma condição: a descendência de Davi
que Jesus recebe, ela foi concedida por José. Então ela entra na legalização, né, dessa realidade. E assim vemos o papel de São José na obra da redenção. Temos também uma advertência: olhar para José, este homem justo e temente a Deus. Se fosse conosco, talvez nós faríamos uma denúncia de Maria, nós faríamos um barraco, não é? Mas José, homem justo e temente a Deus, se recolheu tentando entender qual que era o caminho que Deus tinha. E agora a nossa academia espiritual, essa palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, sempre nos colocarmos na presença de Deus, invocar o Espírito Santo, fazer um silêncio amoroso na companhia de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Hoje convido você a refletir: como é que eu tenho agido na minha vida? Olhando para Maria, que se fez escrava, serva, obediente nas mãos de Deus. Olhando para José, homem justo e temente a Deus. Como é que eu tenho agido em minha vida? Terceiro passo, o treinamento. No dia mariano, de festa de Nossa Senhora, é sempre bom a gente dedicar na nossa oração orações marianas. Então, quem sabe hoje rezar o terço, ao menos uma dezena do terço, né? Ou uma outra oração e devoção mariana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.